Bem-vindo ao canal. Hoje trago a vocês uma história de amor, luta e superação, cheia de emoções intensas e reviravoltas que tocam o coração. Se você gosta de narrativas inspiradoras, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias como esta. Vamos começar? George sempre foi um homem de visão. Desde jovem, sua mente fervilhava com ideias de negócios, e sua determinação era inabalável. Enquanto muitos de seus amigos ainda sonhavam com carreiras estáveis, George já estava abrindo seu primeiro empreendimento. Anos depois, seus esforços foram recompensados. Ele era dono de uma fortuna que poucos poderiam imaginar. Carros luxuosos, mansões, viagens para lugares exóticos. George tinha tudo. Pelo menos, era o que as pessoas pensavam. Aos 38 anos, ele se encontrava em um enorme apartamento de cobertura com vista para a cidade, cercado por luxo, mas mergulhado em um silêncio opressivo. Era irônico. Ele tinha batalhado tanto para chegar ao topo, mas, ao chegar lá, percebeu que algo crucial havia ficado para trás: a conexão humana genuína. Todos ao seu redor pareciam querer algo dele. Amigos, parceiros de negócios, até mesmo as mulheres com quem saía. George sabia que, no fundo, eram atraídos por seu dinheiro, não por quem ele era. Naquele momento, sentado em sua sala, com um copo de vinho caro nas mãos e a cidade brilhando pela janela, George refletia sobre a solidão que o cercava. Ele havia tentado relacionamentos antes, mas sempre terminavam do mesmo jeito, vazios. Era como se as pessoas só vissem o rótulo milionário e ignorassem o homem por trás dele. Certa noite, enquanto navegava sem rumo pelas redes sociais, ele viu um vídeo que o impactou profundamente. Era sobre um homem rico que tinha se disfarçado de pobre para entender a realidade das pessoas comuns e descobrir quem o trataria com bondade sem esperar nada em troca. Algo naquilo despertou uma ideia em George. E se ele fizesse o mesmo? A princípio, a ideia parecia louca. Como alguém acostumado a trajes sob medida e jantares em restaurantes caros poderia se passar por uma pessoa comum? Mas a ideia começou a crescer dentro dele. Ele queria algo mais. Queria conhecer alguém que se importasse com seu coração, não com sua conta bancária. No dia seguinte, George começou a se preparar. Guardou o relógio caríssimo no fundo da gaveta, comprou roupa simples em uma loja de bairro e até trocou seu carro esportivo por um modelo velho e desgastado. Ele deixou de lado tudo o que fazia alusão à sua vida de luxo. Pela primeira vez em anos, George sentiu-se livre, como se estivesse se despindo de um peso invisível. Pronto para começar sua nova jornada, ele olhou no espelho e quase não se reconheceu. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma ponta de esperança. George sabia que estava embarcando em algo que poderia mudar sua vida para sempre. Era uma tarde nublada, dessas que deixam o ar carregado de melancolia, quando George estacionou seu carro velho e entrou em uma cafeteria de bairro. O sino sobre a porta tilintou, anunciando sua chegada, mas ninguém levantou os olhos. Ali, ele era apenas mais um homem comum, e isso lhe trouxe uma estranha sensação de alívio. O lugar tinha um charme simples. As mesas de madeira eram desgastadas pelo tempo, e as paredes estavam decoradas com quadros de paisagens antigas. O aroma de café fresco misturado ao leve cheiro de bolo saindo do forno criava uma atmosfera acolhedora, quase como um abraço. Foi quando ele a viu pela primeira vez. Vanessa estava atrás do balcão, atendendo uma fila de clientes com um sorriso caloroso que parecia iluminar o ambiente. Seus movimentos eram rápidos, mas graciosos, enquanto ela enchia xícaras, entregava trocos e, ocasionalmente, trocava uma palavra gentil com alguém que parecia precisar. George ficou intrigado. Não era apenas a beleza dela, com os cabelos presos de forma despretensiosa e o olhar atento. Era algo mais. Havia uma energia em Vanessa que parecia encher o ambiente de vida, como se ela carregasse uma luz própria em um dia cinzento. Ele se aproximou do balcão, hesitante, tentando parecer natural. Vanessa olhou rapidamente, e naquele instante, algo no olhar dela o prendeu. Não havia interesse ou julgamento, apenas gentileza genuína. Boa tarde. O que vai ser? Ela perguntou, com o mesmo tom acolhedor que usava com todos. Um café preto, por favor, respondeu George, tentando esconder o nervosismo. Enquanto ela preparava o pedido, ele observava em silêncio. Vanessa parecia trabalhar com um propósito maior. Não era apenas o café, era a forma como tratava cada pessoa com respeito, como se cada um importasse. Quando ela voltou com a xícara fumegante, ele aproveitou para puxar conversa. Este lugar é sempre tão movimentado assim? Perguntou, tentando parecer casual. Vanessa sorriu, enxugando as mãos no avental. Quase sempre.
Acho que as pessoas vêm aqui porque é um dos poucos lugares onde você pode tomar um café bom sem gastar muito. A simplicidade da resposta dela o tocou. Não havia exagero, nem pretensão, apenas sinceridade. Nos dias seguintes, George voltou àquela cafeteria repetidamente. Não era só pelo café, que na verdade ele nem achava tão bom. Era por Vanessa. Ele descobriu que ela trabalhava ali há anos para ajudar a mãe, que estava doente. Além disso, fazia faculdade à noite, sonhando em um dia se formar e melhorar a vida da família. Quanto mais George observava Vanessa, mais admirava sua força. Ela era alguém que enfrentava as adversidades da vida com coragem e um sorriso no rosto. E, ao mesmo tempo, ele se sentia culpado. Ali estava ela, lutando com unhas e dentes para construir algo, enquanto ele, com todo o dinheiro do mundo, jamais havia sentido esse tipo de propósito. O destino tinha feito seu movimento. George sabia que precisava se aproximar dela, mas sem revelar quem realmente era. Ele não queria que o brilho nos olhos de Vanessa mudasse, nem que o sorriso caloroso se transformasse em algo diferente. Por isso, manteve sua identidade escondida, decidido a ganhar a confiança dela sendo apenas George, o homem simples que ele havia decidido ser. O primeiro passo estava dado. E, mal sabia ele, esse encontro mudaria suas vidas para sempre. A partir do primeiro encontro na cafeteria, George e Vanessa começaram a criar uma conexão que florescia de forma natural. No início, eram apenas conversas rápidas no balcão. George perguntava como estava o dia dela, e Vanessa sempre respondia com sinceridade, sem rodeios. Cansativo, mas estou acostumada, dizia ela, enquanto limpava o balcão ou servia outro cliente. George admirava essa honestidade. Não era o tipo de resposta polida e vazia que ele estava acostumado a ouvir. Com o tempo, as conversas começaram a se estender. Ele contava histórias simples de sua suposta vida, como havia perdido o emprego em uma grande empresa e decidido recomeçar. Era uma versão editada da verdade, claro, mas suficiente para criar um terreno comum entre os dois. Vanessa, por outro lado, compartilhava pequenos pedaços de sua vida. Falava sobre as dificuldades de equilibrar o trabalho, a faculdade e os cuidados com a mãe. Apesar dos desafios, nunca se queixava. Havia uma força nela que George achava inspiradora. E você? Perguntou ela um dia, enquanto George tomava seu café em uma das mesas da cafeteria. Como está lidando com essa fase de recomeço? A pergunta pegou George de surpresa. Ninguém o questionava assim há muito tempo. Ele hesitou, mas decidiu responder com o máximo de honestidade que podia sem revelar seu segredo. É estranho. Acho que estou redescobrindo quem sou, sabe? Tentando encontrar algo que me faça feliz de verdade. Vanessa sorriu, inclinando levemente a cabeça. Acho que todos estamos. Talvez a diferença seja que alguns se dão conta disso mais cedo do que outros. As palavras dela ficaram ecoando na mente de George por dias. Ele percebeu que, ao seu lado, estava sendo mais ele mesmo do que jamais fora com qualquer outra pessoa. Com o passar das semanas, George começou a ajudar Vanessa em pequenas coisas. Oferecia carona quando via que ela estava exausta no final de um longo turno. Levava lanches para a mãe dela quando sabia que Vanessa não teria tempo de cozinhar algo especial. No começo, Vanessa resistiu. Você já faz tanto vindo aqui todos os dias. Não precisa se preocupar comigo ou com minha mãe. Mas eu quero, respondeu George, com um sorriso sincero. Acho que é assim que as amizades funcionam, certo? Vanessa aceitou, ainda um pouco desconfiada, mas foi relaxando aos poucos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia confiar em alguém além de sua família. Os dois começaram a passar mais tempo juntos fora da cafeteria. Caminhavam por um parque próximo, conversando sobre a vida. George descobriu que Vanessa adorava livros e sonhava em escrever um romance, embora nunca tivesse tido tempo para tentar. Você deveria começar, incentivou ele um dia. Nem que seja uma página por dia. Talvez, respondeu Vanessa, com um brilho tímido no olhar. Esses momentos simples, regados a risadas e conversas profundas, foram tecendo uma amizade que ia além do superficial. George sentia-se vivo de novo. Pela primeira vez em anos, alguém gostava dele pelo que ele era naquele momento, não pelo que podia oferecer. E, sem que percebessem, aquela amizade estava se tornando algo ainda mais forte, algo que mudaria para sempre o destino dos dois. George estava diante de um dilema que o atormentava cada vez mais. Sua amizade com Vanessa havia florescido de uma forma tão natural e sincera que ele sentia que não havia nada que pudesse destruir aquele vínculo. Mas, ao mesmo tempo,
Sabia que havia construído essa conexão sobre uma fundação de mentiras. A cada conversa, a cada momento compartilhado, o peso da verdade não dita se tornava maior. Ele nunca havia imaginado que mentir sobre sua identidade fosse tão difícil. Inicialmente, pensara que fingir ser um homem comum seria apenas um detalhe, algo necessário para viver aquela experiência. Mas agora, olhar nos olhos de Vanessa e esconder quem realmente era parecia uma traição. Certa noite, enquanto caminhavam juntos pelo parque, Vanessa falou algo que fez o coração de George parar por um instante. Você é diferente, sabia? Disse ela, com um sorriso suave. A maioria das pessoas que conheço não se importa de verdade com os outros. Mas você se importa. George tentou responder, mas as palavras pareciam travar em sua garganta. O elogio, que deveria ter trazido felicidade, o encheu de culpa. Ele desviou o olhar, tentando encontrar as palavras certas. Eu tento fazer o meu melhor, murmurou, sem encará-la. Vanessa parou de andar e o olhou com uma expressão curiosa. George, está tudo bem? Você parece distante. Ele queria contar a verdade ali mesmo, naquele momento. Queria dizer que não era apenas o homem simples que ela conhecia, que por trás daquela fachada existia um milionário tentando entender o que realmente importava na vida. Mas o medo o paralisou. E se ela nunca o perdoasse? E se ela achasse que ele havia brincado com seus sentimentos? Está tudo bem, só um pouco de cansaço, respondeu, forçando um sorriso. Vanessa não parecia convencida, mas não insistiu. Naquela noite, George mal conseguiu dormir. Sua mente estava em turbilhão. Ele sabia que continuar escondendo a verdade só tornaria tudo pior, mas também temia as consequências de se abrir. Ele se perguntava como Vanessa reagiria. Ela o afastaria para sempre? Acreditaria que ele era genuíno, apesar da mentira inicial? Decidido a acabar com aquela angústia, George tomou uma decisão. Precisava contar a verdade, mas faria isso da maneira certa, mostrando a Vanessa que seus sentimentos e ações eram reais. Nos dias seguintes, ele começou a planejar como revelaria tudo. Pensou em 1000 maneiras de abordar o assunto, mas nenhuma parecia perfeita. A única certeza que tinha era que não poderia mais adiar. Ele precisava confiar em Vanessa tanto quanto ela confiava nele. E assim, em uma noite fria, com o céu estrelado acima deles, George decidiu que era o momento. O dilema da verdade estava prestes a chegar ao fim, e ele sabia que aquela decisão mudaria o curso de suas vidas para sempre. Era uma tarde tranquila, e Vanessa estava organizando o balcão da cafeteria enquanto conversava casualmente com o cliente. George, como de costume, estava sentado em uma mesa próxima, observando-a com um sorriso discreto. Ele tinha passado semanas ensaiando como contaria a verdade, mas a cada dia parecia mais difícil encontrar o momento certo. Mas, como a vida costuma ser imprevisível, o momento acabou chegando antes do que ele esperava, e de uma forma que ele jamais imaginaria. Naquela mesma tarde, enquanto Vanessa fechava o caixa, uma mulher bem vestida entrou na cafeteria. Seu andar era firme, e a maneira como observava o lugar deixava claro que não era uma cliente comum. Ela parou de frente para George, e sua expressão alternava entre surpresa e irritação. George, chamou ela, com um tom que misturava incredulidade e acusação. Vanessa, que estava ao lado, olhou para eles confusa. George parecia desconfortável, como se quisesse desaparecer naquele instante. Ah! Oi, Raquel, respondeu ele, tentando manter a compostura. Vanessa franziu o senho. Era a primeira vez que ouvia alguém se referir a George de maneira tão formal e confiante. O que você está fazendo aqui? Perguntou Raquel, ignorando o ambiente ao seu redor. Pensei que estivesse em viagem de negócios. George abriu a boca para responder, mas foi Vanessa quem interrompeu. Desculpe, mas vocês se conhecem? Perguntou, olhando de Raquel para George, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça estranho. Raquel olhou para Vanessa como se acabasse de notar sua presença. Ele não contou? Disse ela, com um sorriso irônico. George é o CEO da Hunter Enterprises, um dos homens mais ricos da cidade. As palavras caíram como uma bomba. Vanessa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela olhou para George, esperando que ele desmentisse, mas tudo o que ele fez foi abaixar a cabeça, claramente envergonhado. Vanessa, eu posso explicar, começou ele, mas ela já havia dado um passo para trás, a decepção estampada em seu rosto. Explicar? Repetiu ela, com a voz embargada. Você mentiu para mim desde o começo, George. Ou seja lá quem você for. Eu não menti sobre como me sinto,
respondeu ele rapidamente, tentando segurar o olhar dela. Só, não sabia como te dizer. Vanessa balançou a cabeça, tentando processar tudo. Não sabia como dizer? Você teve inúmeras chances, mas escolheu me enganar. A cafeteria, que antes era um lugar acolhedor, parecia agora fria e opressiva. Todos os momentos que haviam compartilhado começaram a passar pela mente de Vanessa, mas agora tinham um gosto amargo. Raquel, percebendo o clima tenso, deu um passo para trás. Eu acho que vou deixar vocês resolverem isso, disse ela, antes de sair, claramente satisfeita por ter causado confusão. George tentou se aproximar, mas Vanessa levantou a mão, pedindo espaço. Eu preciso de um tempo, disse ela, a voz trêmula. Não sei o que é verdade e o que é mentira agora. Antes que George pudesse dizer mais alguma coisa, Vanessa tirou o avental, pegou sua bolsa e saiu da cafeteria, deixando-o sozinho. Ele ficou parado por um momento, o peso da situação finalmente desabando sobre ele. Nunca imaginara que seria descoberto assim, e, pior ainda, nunca quisera magoar Vanessa. Mas agora, mais do que nunca, sabia que precisava fazer algo para consertar o estrago. George tinha um plano, mas seria difícil. Reconquistar a confiança de Vanessa seria o maior desafio de sua vida, mais difícil do que qualquer negócio que já havia enfrentado. E ele estava determinado a provar que, apesar das mentiras, seu amor por ela era a coisa mais verdadeira que já havia sentido. Os dias que se seguiram à saída de Vanessa foram os mais longos e solitários da vida de George. Sua mansão parecia ainda mais vazia do que antes. Cada canto da casa ecoava com a ausência dela. Ele passava horas sentado em seu escritório, encarando o telefone, tentando encontrar as palavras certas para dizer. Mas como ele poderia se desculpar? Como poderia provar que seu amor era real depois de tudo? Foi então que George percebeu que palavras não bastariam. Ele precisava agir, mostrar a Vanessa que, independentemente de sua riqueza, sua intenção sempre foi conquistá-la pelo coração, e não por status ou aparência. Ele precisava ser vulnerável, ser verdadeiro. Naquela semana, George começou a trabalhar em algo especial. Ele usou seus recursos e contatos para investigar o que realmente importava para Vanessa. Não sua cafeteria ou a simplicidade de sua vida, mas seus sonhos mais profundos. Ele descobriu que, desde pequena, ela sonhava em abrir um centro comunitário para crianças carentes, um lugar onde elas pudessem aprender, crescer e sentir que tinham um futuro brilhante pela frente. Com isso em mente, George mobilizou tudo o que tinha. Ele comprou um prédio antigo em um bairro próximo, reformou cada centímetro, e montou uma equipe para ajudar a criar um espaço mágico. A cada escolha que fazia, desde os livros na biblioteca até os brinquedos no playground, ele imaginava o sorriso de Vanessa ao ver tudo pronto. 2 semanas depois, ele tomou coragem para convidá-la. Vanessa estava em casa, ainda se sentindo confusa e magoada, quando recebeu uma mensagem de George. Ele não tentou justificar ou explicar, apenas pediu que ela confiasse nele uma última vez e fosse ao endereço que ele enviou. Por um instante, ela hesitou, mas algo em sua intuição lhe dizia para ir. Quando chegou ao local, ficou sem palavras. O prédio era imponente e ao mesmo tempo acolhedor. George estava esperando na entrada, vestido de maneira simples, como sempre, mas com uma expressão de ansiedade e esperança no rosto. Vanessa, começou ele, com a voz calma. Eu sei que palavras não podem apagar o que fiz. Mas quero te mostrar o que seu coração me inspirou a fazer. Ele a guiou pelo prédio. Mostrou as salas de aula, a biblioteca cheia de livros coloridos, o salão onde as crianças poderiam aprender artes, música e dança. Mostrou até o pequeno café na entrada, uma homenagem à cafeteria onde eles se conheceram. Vanessa ficou sem palavras enquanto via tudo aquilo. Mas foi no final do tour, quando George a levou até o mural na parede principal, que ela sentiu as lágrimas rolarem. No mural, estava escrito em letras delicadas: asterisco, um sonho realizado por alguém que acreditou no amor. Asterisco. Ela virou-se para George, com os olhos cheios de emoção. Por quê? Perguntou, a voz embargada. Ele respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Porque eu te amo, Vanessa. Desde o momento em que te conheci, você me mostrou que a vida é mais do que dinheiro ou conquistas. Você me fez querer ser alguém melhor, alguém digno do seu amor. Por um instante, o silêncio tomou conta do lugar. George sentiu o coração acelerar, achando que havia perdido tudo, mas então Vanessa deu um passo à frente e segurou sua mão. Você me magoou, George, mas o que fez aqui? Isso é real. É o que o amor verdadeiro faz. George sentiu uma onda de alívio e emoção.
Ele sabia que o caminho para reconstruir a confiança dela ainda seria longo, mas naquele momento, ao ver o brilho nos olhos de Vanessa, soube que estava no caminho certo. Os dois passaram o resto do dia no centro, conversando, rindo e sonhando juntos sobre o futuro daquele lugar e o que poderiam construir juntos. Para George, era a primeira vez que se sentia verdadeiramente em paz. Para Vanessa, era como se o universo estivesse lhe mostrando que o amor, mesmo quando imperfeito, pode florescer de formas surpreendentes. E ali, entre sorrisos e promessas, eles começaram a escrever um novo capítulo, desta vez, onde a verdade e o amor seriam a base de tudo.